E aí, galera, como é que vocês estão? Boa noite a todos vocês. Eu sou a professora Caroline Barbosa, professora de Direito Penal, e trago hoje uma super revisão de Direito Penal, foco no TJRN. Quero todo mundo ligadinho aí, uma revisão da parte geral, parte especial do Direito Penal. Beleza, galera? Quero ver o pessoal participando aí no chat, colocando aí os corações. Boa noite, galera. Estou aqui vendo vocês aqui pelo chat. Pode mandar compartilhar aí com todo mundo. Vamos embora, reta final TJRN. Se liga aí que a gente vai tratar aqui dos pontos mais importantes, né? Vamos fazer aquela super revisão bacana, utilizando questões de prova nossa banca, né? FGV. Beleza, gente? Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Sextou da melhor maneira, assistindo aula, revisando, garantindo a sua vaga no TJRN. Bora lá, galera. Pessoal, nós vamos começar aqui a nossa revisão falando sobre um conteúdo que muita gente ainda tem aquela, ai meu Deus do céu, professora, fala em teoria do crime, eu não sei o que é excludente do quê. Eu resolvi colocar essa questão aqui. Não se assustem por conta desse nomezinho aqui, né? Ah, prova de juiz, professor. Galera, quem se preparou com a gente, responde essa prova de juiz, de promotor, responde prova de diplomacia, responde prova do que for. Você aprendeu o conteúdo da forma adequada, você assimilou o assunto, você responde tranquilamente. Vamos desmistificar essa ideia de questão de nível. Vocês vão entender aqui, vão relembrar todos os pontos que a gente tratou nas nossas aulas, né? Marca aí a galera, compartilhe, que a gente vai começar agora. Joga aí o coração, quero ver vocês ativos, hein? Quem lembra aqui desse conteúdo, excludentes, coloca aí no chat, manda a reaçãozinha de vocês, que eu estou só acompanhando aqui de olho. Bora lá, gente? Todo mundo já está aí pronto? Vamos lá, então. Primeira questão, direito penal. Valeu, Letícia. Vamos embora. Mévio foi vítima de crime de roubo com restrição de liberdade, tendo sido amarrado. Beleza, vamos lá destacar a galera. Lá vem o Mévio, né? Todo mundo aí. Olha aí, pronta sou eu. Bora, Valquíria, vamos embora. Mévio foi vítima de roubo com restrição de liberdade e foi amarrado. Antes de liberá-lo, Caio, o roubador, né, o criminoso, fez com que Mévio ingerisse bebida alcoólica à força, a fim de reduzir a sua capacidade de resistência. Contudo, ainda que completamente embriagado e sem capacidade de discernimento sobre o caráter ilícito do fato, após ser liberado e estar a caminho de casa, Mévio resolveu voltar ao local em que Caio se encontrava e o espancou até ocasionar sua morte. Gente, vamos lá entender aqui a situação que foi que aconteceu, né? O Mévio, a pergunta vai ser envolvendo ele primeiro foi vítima do crime, então Caio amarrou ele, praticou o crime de roubo com restrição de liberdade, certo? Beleza. Porém, o que acontece depois? Olha o que foi que eu destaquei aqui. Ele ingeriu bebida alcoólica forçadamente. Então, ele ficou embriagado, tá aqui, ó, completamente embriagado. E essa embriaguez foi decorrente de caso fortuito, força maior. Não foi, não? Ele foi forçado, gente. Tá aqui, ele foi forçado a fazer isso, na verdade, ficar em estado de embriaguez, certo? E essa palavrinha aqui é o que vai ajudar a gente a resolver essa questão. Ó. Completamente embriagado, sem capacidade de discernimento. Ele não tem discernimento do que fez, do caráter ilícito, por conta desse estado de embriaguez que ele se encontra.
certo? Por conta desse estado de embriaguez que ele se encontra. Bora, galera, cadê vocês aí? Estão acompanhando, né? Quero o coraçãozinho aí na tela para eu saber que vocês estão acordados, sextou com direito penal. O que a gente precisa relembrar aqui, pessoal? Vejam, nós estamos diante de uma hipótese de excludente. Mas que tipo de excludente? Por quê? Vamos lá relembrar rapidamente aqui o conceito e quais são os elementos do crime. Lembrem que nós temos, para a existência do crime, o fato típico. Deixa eu ajeitar aqui. Fato típico, tipicidade. A antijuridicidade, que também pode aparecer em prova, né? Ilicitude. E a culpabilidade, certo? Gente, para existir o crime é necessário passar pelos 3 elementos, ok? Na culpabilidade, nós analisamos 3 fatores aqui. Nós vamos analisar a imputabilidade, nós vamos analisar a potencial consciência da ilicitude, e exigibilidade de conduta diversa. Lembra disso aqui. De conduta diversa. Professor, o que é ser imputável? É você ser responsável pelo que faz. E quando a gente trata da imputabilidade, vamos lembrar quem é inimputável. Quem é que não é responsável pelo que faz? Galera, exclui a imputabilidade, exclui a responsabilidade penal quem tem menos de 18 anos, lembra lá a questão da idade? Os menores de 18 são inimputáveis, ou seja, cometem atos que são análogos a crime, que a gente vai chamar de fato, ele não é criminoso, não vou chamar de crime, não vai dizer que ele foi ou vai ser preso, certo? Ali é um ato infracional, perdão, é um ato infracional. Eu estou falando de ato análogo, semelhante a um crime. Beleza? Boa noite, Marília. Vamos lá. E outro fato aqui que torna a pessoa inimputável, a questão da doença mental, galera. Doença mental. Beleza, professor, eu lembro disso. Mas lembrem-se que, em relação à doença mental, a pessoa tem que estar completamente incapaz de entender o caráter ilícito. Aí sim, essa pessoa ela vai ser isenta de pena. E sempre que a gente fala em isenção de pena, eu estou falando de excludente de culpabilidade, certo? Vale lembrar que o código diz que não exclui a culpabilidade, ou seja, não vai excluir a imputabilidade, a emoção e a paixão, certo? Você está sob a influência, né, daquele ódio que sobe na hora, quando você está lá, chega em casa, né, aquele desejo de comer o último docinho que você guardou na geladeira e você chega e o seu irmão comeu o doce, aquele ódio que sobe nesse momento, né? Aquela comida que você deixou lá, o último biscoitinho no pacote, você deixou guardado, aí chega aquela pessoa em casa antes de você e come o pedaço que você tinha guardado carinhosamente para comer depois. Ou quando a pessoa ainda faz pior, né? Deixa o recipiente vazio na geladeira. Quando você vai pegar com aquela ânsia, aquela vontade, aquele desejo de comer o negócio, está lá vazio, não tem mais nada, né? É aquele ódio. Isso é emoção, aquele sentimento de súbito, né? Quem já passou por isso aí vai me entender. Aquele sentimento da raiva, do ódio mortal. Você está lá na fila, horas esperando, chega a sua vez, o caixa fecha. Não, dirija-se a outro caixa. Isso é um ódio, assim, que inexplicável. Se você praticar um crime nessa situação, possuído por essa emoção, forte emoção, não vai excluir a culpabilidade. Da mesma forma, ele fala sobre a embriaguez, certo? A embriaguez
não exclui a imputabilidade. Embriaguez o quê? Voluntária e a embriaguez culposa. O que é embriaguez voluntária? Vocês, quando passarem na prova, né, todo mundo aí aprovado, vai fazer o quê? Churrasco da aprovação. E no churrasco todo mundo faz o quê? Enche a cara. Vamos bebemorar, né? O termo, vamos bebemorar. Vamos bebemorar. Ok, vamos comemorar, encher na cara, eu quero ficar bebaço, porque agora eu sou concursado, né? Agora eu tenho estabilidade, eu posso fazer aquela viagem para Dubai, posso pagar aí na CVC em 500 vezes, né? Vou fazer o meu consignado, já vai comemorando. E você se coloca em estado de embriaguez de forma voluntária, você é responsável pelo que você faz, meu amor. Você é responsável. E culposo? Culposo é você estar lá, imagina aí, ó, Letícia, Priscila, as meninas aí, tá lá com um crush, né, chamou para jantar, tá tomando lá um vinhozinho, fala, vamos tomar uma tacinha de vinho. Aí você se empolga naquela conversa, né, aquele olhar profundo com o crush, e não sei o quê, conversa vai, conversa vem, vai uma taça, 2 taças, 3 taças, 2 garrafas de vinho se foram. Você se colocou em estado de embriaguez de forma culposa. Esses 2 casos não excluem a culpabilidade, a imputabilidade, não exclui. Então, se ligue na hora, estiver lá no seu encontrinho, né, na situação lá, se ligue, não vai excluir a sua responsabilidade. Porém, o que o código diz aqui? Que se essa embriaguez for decorrente de caso fortuito ou força maior, pessoal, força maior, vou colocar aqui no cantinho, ou caso fortuito, e a pessoa estiver completamente incapaz de entender o caráter ilícito, que é o que ele diz aqui na questão, ó, completamente embriagado, sem entender o caráter ilícito, sem ter discernimento. Se ela está nessa situação completamente, o que vai acontecer? Aí ela vai ser isenta, nesse caso aqui, acarreta a isenção de pena. E se eu estou falando isenção de pena, eu estou falando em que excludente, gente? Quero que vocês respondam aí no chat. Vou dar o tempo aqui, né? O delayzinho dos 10 segundos. Qual é a excludente? Se eu falei isenção de pena, eu vou excluir o quê? Tipicidade, ilicitude ou vou excluir culpabilidade? Culpabilidade. Exatamente. Exatamente. Então, veja, essa história dele ter dito do roubo nem vai nem vem na história aqui da carochinha, certo? O que ele quer saber é a responsabilização do Mévio. O Mévio foi a vítima do roubo, que depois de ter sido forçada a beber, ingerir a bebida alcoólica, ficou em situação de embriaguez em decorrência de caso fortuito e força maior, e estava completamente embriagado, sem saber o que estava fazendo, foi lá, voltou ao local e meteu porrada no Caio até a morte. O que vai acontecer com ele? Deverá responder pelo crime de lesão corporal qualificado pelo resultado morte, em razão do dolo com que praticou as lesões corporais e a culpa quanto ao resultado morte. Se, de fato, ele não estivesse na situação que ele apresentou aqui da excludente, aí eu poderia até falar na existência desse dolo de lesão e resultado morte, se a questão também tivesse deixado claro que a intenção do Mévio era fazer isso, certo? Mas, enfim, esse fator aqui já leva a gente para a resposta que traz a hipótese de excludente de culpabilidade, tá certo? Deverá responder pelo crime de homicídio doloso, uma vez que o resultado morto era previsível, havendo o dolo eventual. Só para a gente relembrar, o que é dolo eventual? Lembra que o código, quando fala sobre a conduta dolosa e culposa, o dolo, que é a regra, todo crime é punido na modalidade dolosa, com intenção. O que vai acontecer em relação ao dolo direto e o indireto? O dolo direto é aquele que eu quero fazer, eu vou fazer. Então, eu quero quebrar esse computador, eu vou meter um murro aqui, certo? Pronto, eu quero fazer isso. Agora, eu vou deixar esse computador aqui perto da água, vou deixar aqui na pontinha da mesa, eu estou assumindo o risco dele cair, dele danificar. Eu não estou nem aí, se cair não é meu mesmo, enfim, eu se cair eu não estou nem aí, né?
eu estou assumindo uma possibilidade, que seria aí o dolo eventual, assumir o risco de produzir o resultado, certo? Que não é o caso aqui também da questão. Não haverá, aliás, não deverá responder por nenhum crime anti-excludente de tipicidade. Não deverá responder anti-excludente de ilicitude, ou não deverá responder anti-excludente de culpabilidade. Por isso que eu mostrei aqui para a gente lembrar. Excludente de tipicidade, você vai lembrar lá do erro de tipo. Erro de tipo. Vai ter até uma questão sobre isso. O erro de tipo, quando a pessoa ela se equivoca em relação às circunstâncias do crime, ela não tem dolo. E por ausência do dolo, o dolo está aqui, ó, no fato típico, porque um dos elementos do fato típico é a conduta. Então, se não há dolo, não há conduta. Se não há conduta, não há fato típico. Não há crime por excludente de tipicidade. E quais são as excludentes de ilicitude, professora? São aquelas do artigo 23. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Essas são as excludentes genéricas, né? Excludentes de ilicitude ou discriminantes, como também pode aparecer em prova. E, por fim, as excludentes de culpabilidade, que foi isso que eu falei aqui para vocês, fiz essa breve revisão. Portanto, como ele está falando de um caso em que a pessoa estava completamente embriagado em decorrência de caso fortuito e força maior, e praticou um ilícito quando ele estava plenamente incapaz de entender o caráter ilícito, aí eu entro na excludente de culpabilidade. Letra E. Show, galera! Entendido o raciocínio? E aí, essa questão de juiz é impossível de responder? De boa, né, gente? Vocês responderam aí de cara quando eu perguntei sobre qual excludente era. Isenção de pena é excludente de culpabilidade. Então, gente, não confundam os tipos de excludente, tá? Lembra aí dessa historinha que eu falei para vocês, de fato típico, da antijuridicidade e da culpabilidade. Fechou? Bora para o próximo. Próxima questão. Acerca dos crimes de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade está dentro do nosso conteúdo programático, lá do direito penal, não é isso? Todo mundo já sabe que essa daqui foi uma lei nova, repaginou completamente a antiga lei de abuso de autoridade, certo? E quais são os pontos importantes dessa lei? Vamos ver aqui as alternativas, aí a gente já vai comentando exatamente quais são os pontos. Letra A. Os crimes de abuso de autoridade, além do dolo, exigem a presença de um elemento subjetivo especial, de uma finalidade especial, tá? De uma finalidade específica. Finalidade específica. Isto é, finalidade específica de prejudicar outra pessoa, beneficiar a si mesmo ou a outrem, a um terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. E aí, pessoal? Isso é também um requisito, uma condição para a configuração do crime de abuso de autoridade? Sim, porque lá no comecinho da lei, ele já diz isso, que, obviamente, a gente vai ter os crimes, e cada crime tem que ter o seu dolo, a sua intenção, mas ele já diz lá, pessoal, que para a configuração dos crimes previstos nesta lei, é necessário que haja essa finalidade específica. Ou para se beneficiar ou a um terceiro, ou para prejudicar alguém, ou por mero capricho, satisfação pessoal. Simples assim. Está correto essa letra A. Poxa, a gente já vai marcar assim de cara, professora. Tenha fé, meu filho. Tenha segurança, confiança nos seus estudos, confiança no que você estudou. Preste atenção que na hora da prova, o capeta atenta. O capeta atenta, você fica assim, né, titubeando. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus, será que é isso mesmo? Aí vai criando, né? Como é que chama? Criando chifre em cabeça de boi. Então, cuidado, vá na sua fé, confiança. Óbvio que lê todas as alternativas, né? Como eu vou fazer aqui, eu não vou ignorar o resto. Mas, muitas vezes, vocês ficam naquela, ai, meu Deus, geralmente não é letra A, né? Às vezes é B, C, D, e cria umas teorias malucas, não sei de onde vocês tiram essas ideias. Ou se repetir, meu Deus do céu, tá errada. Aí volta lá no gabarito e troca. Não faça isso não, meu amor. Siga, vá na fé. Não escute o diabo, não. Vá na fé, viu?
confie no seu coração. Nem ó, e não troque gabarito. Gente, o mal, todo mundo já passou por isso. Todo mundo. Pode dizer aí no chat, eu já passei, porque eu sei que vocês já passaram. Trocar gabarito não é de Deus. Trocar gabarito não é de Deus. Não troque. É tentação do capeta. Não faça isso. Porque você vai trocar, você vai errar. Você coloca as duas bolinhas. Eita, marquei a C. Depois você volta para passar no gabarito e faz assim, não vou marcar C, não vou marcar B. Lascou. Já lascou. Já era. Perdeu a questão. Então, é isso aí. Não troque, não. Eu disse, todo mundo já passou por isso. Não cair em tentação, né? Faça a prece, né? Faça ali a oração e bora. Letra B. Aquele que exerce função pública, ainda que transitória ou sem remuneração, não é considerado autoridade pública, de modo que não pode figurar como sujeito ativo nos crimes de abuso de autoridade. Pelo amor de Deus, de uma vez por todas, entenda que o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade independe de vínculo, independe de ter um vínculo efetivo, permanente, eterno, ganhe 15 milhões, não importa. Mesmo que seja transitório, mesmo que seja sem remuneração, você está lá sofrendo, né, prestando um serviço sem remuneração, mas você tem esse efeito, né? Essa consideração como agente público para fins penais. É um conceito bem amplo. Inclusive, lembrem-se que lá no artigo 2º da lei, quando ele diz que as pessoas que são consideradas agentes públicos é um rol exemplificativo. Pelo amor de Deus, não diga que é um rol taxativo. Ele só dá exemplo de pessoas que são consideradas agentes públicos, certo? Então, não esqueçam dessa dica aí na hora da prova, tá bom? Então, não é considerado falso, é sim considerado. Nos crimes de abuso de autoridade, a queixa subsidiária poderá ser oferecida pelo ofendido, ainda que ausente qualquer inércia do Ministério Público. Galera, todos os crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade são crimes submetidos à ação pública incondicionada. O que significa incondicionada? Não depende de nenhuma representação da vítima, não depende de atuação da vítima, ok? Porém, o que a lei diz? Caso haja inércia do Ministério Público, que é o responsável pela propositura da ação penal, aí o ofendido, a pessoa que foi lesada pela conduta, vai poder ingressar com a ação privada subsidiária da pública, mas somente no caso de existir inércia, que ele diz ainda que ausente. Não. D. Os crimes de abuso de autoridade são de ação pública condicionada à representação. Acabei de comentar que são incondicionados. Os particulares jamais poderão concorrer para os crimes de abuso de autoridade, pois estes são privativos de agentes públicos. Galera, entenda o seguinte: esses crimes aqui, de fato, são praticados por agentes públicos, certo? E para praticar o crime tem que ter essa configuração. Da mesma forma que a gente já comentou nos crimes praticados por funcionários públicos, lá na administração pública, nos crimes contra a administração pública no Código Penal, um particular pode agir em concurso de pessoas, ou seja, junto com o agente público, ele combina de praticar o crime, mas obviamente que ele tem que estar ciente de que esse agente público é um agente público e que ele está junto praticando um crime contra a administração pública, por exemplo, ou de abuso de autoridade. Então, essa característica do agente público, ela acaba sendo transmitida para o particular nessa circunstância. Então, quando ele diz que jamais poderão, está errado, tá certo? Está errado. Tranquilo, galera? Estão aí de boa acompanhando? Cadê vocês? Quero joinha aí na tela. Compartilha com a galera, chama aí. E a gente está fazendo uma baita revisão aqui de direito penal. Terceira questão. Vamos lá. Nina faz aula de balé à noite. Mais de 5 anos, isso mesmo, viu, Carla? Show, isso mesmo. Mais de 5 anos e costuma ir de bicicleta para as aulas. Em abril de 2022, após a aula, Nina pegou uma bicicleta idêntica à sua, estacionada no mesmo local
Aliás, estacionada no mesmo local escuro e pensando que era a sua. Isso aqui é um elemento importantíssimo, ó. Pensando que era a sua. Foi embora pedalando para casa. Somente no dia seguinte, Nina percebeu que, na real, a bicicleta era de outra aluna, era de Maria. Nesse caso, podemos afirmar que Nina incidiu. Galera, houve um erro por parte de Nina? Sim ou não? Digam aí no chat. Houve um erro por parte de Nina? A bichinha se enganou, né? Houve erro. Sim, show, houve erro. Esse equívoco dela, na real, o que foi que ele gerou, digamos assim, o que a gente analisando de cima, né, assim, analisando por alto, ela subtraiu coisa alheia móvel, não foi não? Então ela praticou em tese o crime de furto, artigo 155, não é isso? Mas como é que ela vai responder por furto se ela se equivocou e não existe dolo? O erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal. Qual é esse elemento constitutivo do tipo penal, professora? Está falando latim. Gente, quais são os elementos do furto? Subtrair e coisa alheia. Qual foi o equívoco dela? Na coisa alheia. Ela achou que era dela. Então, erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal, coisa alheia, torna o fato aqui não punível. Porque o erro de tipo exclui dolo. Se exclui dolo, exclui conduta. Se exclui conduta, exclui o elemento da tipicidade. Show de bola, galera. Show de bola. Então, vamos lá. E Nina incidiu erro de proibição? Não, erro de proibição é quando o equívoco é em relação à ilicitude do fato. Ela sabe o que ela está fazendo, mas ela acha que o que ela está fazendo é permitido por lei. Isso seria o erro de proibição. Erro de tipo, ok, aqui também ele fala erro de tipo. Estado de necessidade, nada a ver, porque isso é um excludente de ilicitude, e muito menos estado de necessidade putativo. Nada a ver com as histórias aqui. Erro de tipo, vamos analisar B e C. Erro de tipo, visto que o erro quanto a elementar coisa alheia do crime do furto, que foi exatamente o que eu acabei de explicar, né? Essa questão da coisa alheia. Isso. Nascer, ele diz porque errou quanto à ilicitude. Não, ilicitude seria erro de proibição, galera. Erro de proibição. Letra B. Show. Isso mesmo, Gabriel. Matou a questão na B com coisa alheia. Acabou-se. Quarta questão. Alfredo, 35 anos, desesperado para pagar sua dívida de cartão de crédito. Ixi, Maria. É aquela história, né? O cartão de crédito, para muitas pessoas, o vilão. Foi pagar o cartão de crédito, foi olhar o cartão de crédito, R$ 5, R$ 10, R$ 5, 20, 15, 20. Quando somos 15, 15, 15, 20, dá 3 mil a fatura, né? Aí ele, misericórdia, meu cartão. Sorrateiramente, subtrai considerável quantia em dinheiro de sua mãe, de 59 anos, que guardava no colchão de casa dinheiro. Olha que filho da mãe, né? Pegou o dinheiro da mãe. Essa tá no papo. Opa, tem gente que marcou B, A. Vamos ver. Gente, subtrair coisa alheia móvel, furto. Lá nos crimes contra o patrimônio, existe uma coisinha chamada escusas absolutórias. O que é isso? Não vai responder pela prática do crime, artigo 181, cônjuge que pratica o crime contra o cônjuge, certo? Nem contra... Opa, a luz aqui tá... Voltou. Nem contra ascendente, descendente, certo? Quando se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça.
é isento de pena. Quem foi a vítima, hein, gente? Isso, quem foi a vítima? A mãe. Mãe é ascendente. O crime foi sem violência, subtraiu. Só furto é sem violência. Então, ele é isento de pena diante da escusa absolutória por ter praticado o crime em prejuízo do seu ascendente. Certo? Não é roubo, porque não tem o elemento do roubo, violência e grave ameaça, certo? Então, a gente esquece isso aqui. Extorsão também não tem grave ameaça e violência. E o crime de extorsão, pessoal, a conduta é constranger, forçar a pessoa a praticar algo para que você obtenha vantagem indevida. Exercício regular do direito? Não, né, gente? E responderá por furto. Na verdade, ele não responderá porque se enquadra na escusa absolutória. Show de bola. Gostei de ver vocês aí, hein? Maravilha. Vamos para a próxima. João, oficial de justiça do Tribunal Regional do Trabalho da Y região, de forma livre e consciente no exercício da função, permitiu e facilitou, mediante fornecimento de senha pessoal e intransferível ao sistema do processo eletrônico do tribunal, o acesso a José, pessoa que não era autorizada a tal sistema de informações do tribunal, para viabilizar a José o contato com funcionalidades restritas aos servidores daquele órgão do Poder Judiciário. Agindo dessa forma, não sendo o caso de crime mais grave, em tese, de acordo com o CP, qual foi o crime que João cometeu? Prevaricação, corrupção ativa, falsa declaração, violação de sistema ou violação de sigilo funcional? Qual foi o crime aí, galera? Palavrinha-chave aqui, ó. Fornecimento de senha para que ele tivesse acesso, né, informações que não eram disponíveis para ele, para o José, né? Para o José. Violação de sistema ou violação de sigilo funcional? Gente, não confunda, esse nome aqui, violação de sistema, não tem esse crime de violação de sistema. Na real, ele quis confundir com modificação de sistema, que é o 313B, tá? É um tipo de peculato, né, que se chama o 313B. Não é esse crime, ele não modificou o sistema, certo? É letra E, tá? É letra E. Letra E, 325, o artigo. Tá bom? Isso, quis confundir. Infelizmente, pessoal, crimes contra a administração pública, vocês têm que estar na ponta da língua quais são os verbos de cada um. Então, ó, prevaricação. Qual é a conduta de prevaricação? Deixar de praticar o funcionário público o ato de ofício, ou retardar o ato de ofício, ou praticar com infração do dever legal. Mas com que finalidade? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Corrupção ativa. Lembrar que a ativa é diferente da passiva. A ativa é praticada por qualquer pessoa, é um crime comum. A passiva é por funcionário público. A ativa, só relembrando aqui, ó. Corrupção ativa é por qualquer pessoa. Passiva tem que ser funcionário público. Conduta da ativa. Oferecer ou prometer vantagem indevida. Conduta da passiva. Solicitar, aceitar, receber vantagem indevida em razão do cargo. E não confundir corrupção passiva com concussão, que é exigir vantagem indevida. Aqui é solicitar, aceitar e receber, certo? Então, não confundam esses crimes. Portanto, letra E, ele passou, né, violação do sigilo funcional. De fato, a pena é essa, tá? O erro, não tem nada de erro aqui na pena, tá bom? Essa foi uma questão mais, né, elaboradinha. Esta questão. No dia 2 de 1 de 2018, Jéssica, nascida em 3 de 1 de 2020, realiza disparos de arma de fogo
contra Ana, sua inimiga, em Santa Luzia do Norte. Mas terceiros presenciaram os fatos e socorreram Ana e a levaram para o hospital em Maceió. Após 3 dias internada, Ana vem a falecer, ainda no hospital, em virtude exclusivamente das lesões causadas pelo disparo de Jéssica. Professora, essas datas aqui fazem sentido, né? A menina é nascida em 2000. Em 2018, ela tem quantos anos? Nesse dia, né? Ela nasceu dia 3/1. No dia que ela disparou, ela tinha 17 ainda. Concordam? Que ela tinha 17 anos? Ó, dia 3/1, ela nasceu. Então, ela completaria 18, dia 3/1 de 2018, certo? Isso, ela tinha 17. No dia que ela realizou o disparo, no dia, esse dia que ela realizou o disparo, ela praticou a ação. Foi quando o crime aconteceu. Por quê? Lembrem que a gente adota... Aqui eu já deixei riscado, né? Não tem mais espaço. Mas lembrem que a gente adota... Vou usar aqui, gente, esse cantinho. Aquele macetezinho, ó, luta. Lugar do crime, teoria da ubiquidade, ou teoria mista, e tempo do crime, teoria da atividade. Significa isso. Onde o crime aconteceu, onde? Pode ser tanto onde foi praticada a ação ou omissão, como também no local onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Já a pergunta de quando o crime aconteceu, somente onde foi praticada a ação ou omissão, mesmo que em outro seja o momento do seu resultado, certo? Então, lembrando isso, o que a gente vai ter aqui? Jéssica não responderá criminalmente, já que o Código Penal adota a teoria da atividade para definir o momento, né, o tempo do crime, e a teoria da ubiquidade para definir o lugar, teoria mista, né, o lugar do crime. Certo? Quando foi que ela praticou o crime, gente? Um dia antes de completar 18, então ela tinha 17. Se ela tinha 17, ela é inimputável. Ela é inimputável. Poderá ser responsabilizada criminalmente? Não. Eu sei que você fica revoltado, né? Meu Deus do céu, tô pé da vida com essa questão. Mas essa é a realidade, gente. Essa é a realidade. Poderá ser responsabilizada criminalmente? Não, não poderá. Não poderá ser responsabilizada criminalmente, já que o Código Penal adota a teoria da atividade para definir o momento, e apenas a teoria do resultado para o lugar. O erro aqui é esse. É a teoria mista ou ubiquidade para o lugar. Poderá ser responsabilizada, já que o Código Penal adota a teoria do resultado para definir o momento. Falso. É a teoria da atividade. Show. E ubiquidade para o lugar. Essa parte está certa. Então, tudo que está correto é a letra A. Certo? Letra A. Isso aí. Infelizmente, é isto que temos. 7ª questão, já se aproximando aqui do fim da nossa super revisão aqui de Direito Penal para o TJRN. Não é considerado crime hediondo. Professora, quais são os crimes hediondos? São aqueles previstos na Lei 8.072, que se trata de um rol taxativo. Professora, o que é um rol taxativo? Um rol fixo, determinado, certo? Não pode ser considerado hediondo que não está previsto no artigo 1º dessa lei, gente. E aí, geralmente, as perguntas são assim, né? Qual é o crime que não é hediondo? Vamos lá. Não é considerado hediondo. Constituição de milícia privada, porte ilegal de arma de uso proibido, esse é. Furto com emprego de explosivo, também é. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, sim. Extorsão qualificada pela restrição de liberdade, também.
Cuidado só aqui, ó, a questão do roubo com emprego de explosivo é hediondo, mas furto com emprego de explosivo é hediondo, mas roubo com emprego de explosivo não é hediondo. Oxe, professora, o mais grave não é hediondo e o mais leve é? Não está lá na lei. O roubo com emprego de explosivo. Está o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, tá? Mas o roubo com emprego de explosivo não tá. Oxi, que munganga é essa? Erro do legislador, né? Falha do legislador. Aí vai brigar com o Congresso Nacional. Letra A é a nossa resposta correta. Ô, professora, mas não tem um negócio lá de grupo de extermínio, não sei o quê? O homicídio, preste atenção no que eu vou dizer agora. O homicídio qualificado em todas as suas qualificadoras e o homicídio simples, desde que praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, também é hediondo, tá certo? Também é hediondo, tá bom? Então, letra A é o que não é crime hediondo. Lembrando que os crimes hediondos, eles são inafiançáveis e suscetíveis de graça, anistia e indulto. Anistia e o indulto. E vamos para a nossa última questão. Sérgio, andando na rua perto da sua residência, se depara com um cachorro de rua que parte em sua direção para atacá-lo. Muito assustado, Sérgio pega um canivete em seu bolso e mata o animal. Em relação à situação jurídico-penal de Sérgio, a tese defensiva vai alegar que houve o quê? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal ou coação física irresistível. Digam aí, quero ver quem vai acertar essa questão. Bora lá, todo mundo. B, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. O que é aqui? B, boa. A. E aí, gente? Galera, a gente sabe que a legítima defesa requer a existência de uma injusta agressão. Não é isso? Com o estado de necessidade, você está enfrentando uma situação de perigo atual. Existe um conflito entre bens jurídicos. Não existe uma injusta agressão humana. Aqui é injusta agressão humana. Quando se trata de ataque de animal, se não houver influência de um humano, não configura legítima defesa. Vai ser estado de necessidade, galera. Agora, se fosse um humano que tivesse dito, pega totó, e o cara foi lá e o cachorro foi lá e mordeu ele, e aí, para se defender do cachorro, o Sérgio pegou o canivete, aí sim seria legítima defesa, certo? Aí sim seria legítimo. Beleza, gente? Entendido essa questão do animal, ó, vai se perguntar assim, animal, tem ser humano junto, mais o ser humano, sem ser humano. Sem ser humano, estado de necessidade. Com ser humano, legítima defesa. Fechado? Entendido? Pois é, Gabriel. Se liga aí no humano. Cachorro de rua, ainda disse assim, ó, de rua. É cachorro que é sem dono. Não tem nenhuma interferência de ser humano. Ok, gente? Entendido? Então, gente, essas questões que eu trouxe hoje, a live curtinha, né? 1 hora aqui no YouTube, disponível para a gente fazer uma revisão. Deu para revisar os principais pontos, né? Um pouquinho da parte geral, um pouquinho dos crimes, das excludentes, né? As hipóteses que isentam de pena, que é o que a FGV gosta muito de cobrar em prova. Gostaram aí da revisão? Fica aí que eu tenho um recado importante para vocês ainda, ó. Turma de resolução de questões, né, do TJRN, turma Fênix, né, turma online. Vocês terão aí 15 aulas de resolução de questões das disciplinas comuns a todos os cargos. 2 simulados comentados, correção de 2 provas discursivas e 100 questões
comentadas aqui para vocês, né? O valor está aqui na tela. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí com a coordenação, falem com o pessoal do VOI. Eu faço parte da equipe, né, junto com outros professores. Hoje, a ideia foi mostrar um pouquinho da dinâmica do que é essa turma de resolução de questões. Viram que com uma questão só a gente consegue trabalhar bastante conteúdo, revisar bastante tema e focar no que é mais importante, o que a banca vai cobrar de vocês. Certo, gente? Valeu, Letícia! Obrigada, gente. Gostaram da aula, da revisão? Então, garanta que o curso, tá certo? Vocês não vão se arrepender. É a hora de você revisar, é a hora de você relembrar os conteúdos que você estudou. Nada melhor do que ter uma orientação, seguir direto, identificar as pegadinhas, tá certo? É a hora de resolver o máximo de questões possíveis para garantir a vaga de vocês. Beleza, gente? Show, galera! Então, eu vou encerrando por aqui, né, a minha participação. Oi, gente, obrigada. Estão falando aí, Bruna inimputável. Gente, obrigada pela participação de vocês. Não perca essa oportunidade de revisar, tá certo? Vocês vão conseguir pegar todos os pontos que ainda tinha qualquer eventual dúvida, a gente consegue, né, trabalhar bem em sala de aula com essas resoluções. São questões pontuais, questões da banca, para vocês já ficarem super afiados. Beleza? O Eric tem mais algum recado aí para a galera? Beleza, então, gente. Desejo um ótimo final de semana para vocês, uma boa noite de descanso. Espero que vocês tenham aí super êxito, um ótimo desempenho na prova e aguardo vocês na turma de resolução de questões, hein? Falou, gente!